Aleluia. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Por favor, estenda suas mãos para cá. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos. Nós abençoamos aqueles que contribuíram com amor para a tua casa. Pai, recompensa os teus servos. Eu oro, Senhor, para que haja bênção sem medida na casa deles. Do mesmo jeito que o Senhor abençoou a viúva de Sarepta, por ela ter ofertado ao Senhor o pão, que cada um dos teus servos, Senhor, veja a farinha na panela se multiplicar e o azeite na botija, Senhor, também aumentar. Eu oro, Senhor, e peço a tua bênção. Aqueles que não tiveram condição, também os ajude e seja o sustento e a providência do teu povo. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, meus irmãos. Queridos, vamos passar o ministério da palavra. Quem está com fome de Deus, dá um glória a Deus aí. Obrigado, Isaías. Mas antes da gente começar, queria fazer um negócio diferente com vocês hoje. Queria convidar você a se colocar de pé, por favor. Eita Deus. Aleluia. Eu quero convidar você a orar comigo agora. Mas eu quero convidar você que nos próximos 3 minutos eu queria lhe fazer um pedido. Eu queria que você orasse em línguas comigo. Como é que é isso, pastor Gabriel? Nos próximos 3 minutos você vai interceder por essa palavra em línguas ao Senhor. A Bíblia fala que quem ora em línguas não fala ao homem, mas fala a Deus. E edifica a si mesmo. Então pelos próximos 3 minutos, é só um tempinho, eu queria que você daí do seu lugar colocasse a mãozinha no seu coração. Pastor, eu não falo em línguas. Aí você vai dizer: Jesus, enche a minha vida do teu Espírito Santo. Aleluia. Feche seus olhos. Oh Espírito Santo de Deus, nós te amamos. Oh Espírito Santo, fique à vontade nesse lugar. Aumenta um pouquinho, Adriana, esse teclado. Aleluia. Ore em línguas, meu irmão, fique à vontade. Aproveita que não é todo culto que o pastor libera. Sarabachora darabacantarabadabaiaça. Aramanarabachora darabacantarabadabaiaça. Oh, Pai Santo. Oh Espírito Santo de Deus. Santo Espírito de Deus. Espírito Santo de Deus, enche esse lugar. Enche a nossa vida, enche a nossa casa, enche a nossa família. Enche
Jesus, os teus servos que te clamam, Senhor. Aleluia. Oh, Pai Santo. Aleluia. 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 É Jesus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Enche a minha vida. Enche, Espírito Santo, essa casa. A tua promessa que o Senhor ia derramar do teu Espírito sobre toda a carne. Enche-me com teu poder. Nós queremos o teu poder, Senhor Jesus. Eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levante as suas mãos em rendição ao Senhor. As minhas mãos eu quero levantar. Aleluia. Em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Tome seu assento. Você orou a Ele, pode ter certeza disso. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Aleluia. Nós vamos ler a partir do verso de número 16. Aleluia. Eu sei que muitos irmãos têm compromisso amanhã, trabalham amanhã, assim como eu, trabalham cedo, tem que deixar o menino na escola. Mas eu gostaria de pedir a você que ouvisse até o final dessa mensagem. Eu prometo a você que nós não vamos terminar após 9h30. Mas eu oro para que seja tão bom que você queira ficar aqui até meia-noite. Mas que a gente vai terminar 9h30, esse é o nosso horário, tá bom? Eu peço que você me dê sua atenção agora, porque eu quero falar para vocês de um tema que é o tema mais importante da igreja. O que eu vou falar hoje, a doutrina que eu quero falar hoje, o ensino que eu quero falar hoje é a coisa mais importante para a igreja. Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 16. Todos encontraram? E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês.
não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Agora eu quero que você vá lá para o final, para o verso 25 do mesmo capítulo 14. Capítulo 14, pula lá para o verso 25. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Agora vai lá para o capítulo 15, só avançar um capítulo, para o verso 26 do capítulo 15, diz assim: quando porém vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Agora vai lá para o capítulo 16, verso de número 5. 16 e 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai. Pelo contrário, eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas quando ele vier, olha aí, se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque eles não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Amém? Meus amados e queridos irmãos, o tema da minha mensagem de hoje é: Ele vos dará o Espírito Santo. Pastor Gabriel, por que esse é o tema mais importante da igreja? Simples. Igreja não existe sem o Espírito Santo. Igreja sem o Espírito Santo é associação de moradores de um bairro. Igreja sem o Espírito Santo é ONG. Pode ter obra social. Igreja sem o Espírito Santo vira palestra motivacional. Pode virar Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Pode se tornar qualquer coisa que busque uma melhoria de perfil. Mas isso você encontra em outro lugar. Você pode buscar melhorar hábitos, chamando um profissional de alta performance, e ele vai ensinar para você alguns hábitos para melhorar a sua saúde, para melhorar seu desempenho no seu trabalho, para melhorar seu convívio no seu casamento. Mas a igreja tem algo que você não encontra em lugar nenhum, porque Jesus Cristo disse que o mundo não pode receber. Você pode encontrar palavras de motivação em vários lugares. Eu era gordinho, hoje ainda estou precisando perder uns quilinhos, mas eu já fui bem mais. Eu pesava 160 quilos. E sabe uma das coisas que me dava força? Aqueles vídeos motivacional para gordinho. Aqueles antes e depois.
Eu pesava 160 quilos e eu assistia a galera que fazia transformação. E eu dizia, um dia eu vou chegar lá. Aí no vídeo o gordinho dizia, um dia você vai chegar lá também, gordinho. Aí eu dizia pro outro gordinho do vídeo, eu tomo posse, gordinho. Motivação você pode achar em vários lugares. Você pode encontrar terapia para o seu casamento. Você pode contratar um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista. E essa pessoa pode lhe ajudar a entender alguma coisa sobre você. Mas a única coisa que o mundo não vai poder dar a você é o Espírito Santo de Deus. Somente Jesus pode dar o Espírito Santo de Deus. E por que é importante eu falar sobre isso? A maioria de nós tem um conhecimento muito raso sobre o Espírito Santo. Raso, quase que paupérrimo. Se você fala sobre o que é o Espírito Santo, a pessoa diz, é quando eu estou louvando, dá aquela arrepiada. Ou é quando desce eu falo em línguas. Mas não, nada disso é o Espírito Santo. E por falta de conhecimento de quem é o Espírito, nós não fluímos na presença de Deus. E o que acontece? A nossa vida, ela é muito natural. A nossa vida, ela é muito normal. Cutuca com o irmão que está do seu lado e diga, você não aceitou Jesus para ser normal, para ser natural. Você aceitou Jesus para entrar num modo de vida totalmente diferente, numa atmosfera totalmente diferente, num padrão totalmente diferente. Mas vamos lá. O nosso conhecimento é muito pouco sobre isso. A gente não sabe da importância devida ao Espírito e não oramos para que sejamos cheios dele. E isso é um erro muito grande. Agora ó para cá. Imagina comigo o pastor Chico Chagas fazendo a última pregação dele. Pastor presidente da Igreja Pão da Vida. A última pregação dele na terra. O que é que você acha que ele ia pregar? O que é que você acha? Salvação? O que é que você acha que o pastor ia pregar? Evangelho? Missão? O que é que vocês acham? Hein? Arrependimento, boa. Amor ao próximo. Agora por que eu estou perguntando isso? João 14, 15, 16 e 17 é a última pregação de Jesus. O último discurso que Jesus fez para os seus discípulos antes dele ir para a cruz. E ele prega sobre o quê? O Espírito Santo. Jesus está literalmente se despedindo. Onde é isso daqui? É a pregação depois da ceia. Capítulo 14, Jesus reúne os seus discípulos no cenáculo. Ele ministra a Santa Ceia, lava os pés dos discípulos. Capítulo 15, 16, 14, 15 e 16, Jesus prega para eles. E a pregação de Jesus tem uma mensagem: eu vou, mas eu vou mandar o Espírito Santo para vocês. Só que imagina aqui, você convive 3 anos e meio, vê Jesus caminhar sobre as águas, vê Jesus multiplicar pão e peixe, vê Jesus falar: Lázaro, vai para fora. Quem é que ia querer se despedir de Jesus? Você ia querer sair de perto do homem? De maneira nenhuma. A gente ia agarrar nele com todas as nossas forças, ia buscar ele, não ia deixar ele embora de jeito nenhum. Mas para nossa surpresa, Jesus Cristo disse: para vocês é melhor que eu vá. Nós lemos esse texto no Evangelho de João, o texto que nós lemos. Ele disse: se eu não for, o Pai não pode enviar o Consolador. E ele disse lá no capítulo 16: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Porque se Jesus Cristo não vai ao Pai, o ministério do Espírito Santo não iria começar a operar na terra. E pastor, por que você está dizendo isso? As 2 últimas pregações de Jesus para os seus discípulos foi a respeito do Consolador. Porque Jesus ia,
mas a igreja não podia ficar órfã. Projeta aí, por favor, Atos capítulo 1, verso número 8. Nós lemos João, a última pregação antes da cruz. Jesus ressuscita. E agora ele está dando as últimas palavras para os seus apóstolos. E os 120, aliás, os 500 que estavam reunidos em Atos 1. E qual é o teor da mensagem de Jesus? Atos 1 e 8, coloca aí, por favor. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês Está muito fraco. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha o 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. A última coisa que Jesus Cristo disse antes de ir para a cruz: eu vou mandar o Espírito Santo. A última coisa que Jesus Cristo disse para os seus discípulos, que se tornariam a igreja: vocês receberão poder do Espírito Santo. E por que é tão importante a gente entender isso? Por que é tão essencial a gente entender isso? Efésios capítulo 4, verso de número 6. Coloca aí, por favor. Efésios 4 e 6 diz assim: um só Deus. Temos quantos deuses? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aqui em Efésios 4 e 6, pode deixar aí na tela, o apóstolo Paulo revela a trindade. Não são três deuses, é um Deus. E esse Deus, que é o Pai, o Deus, Ele é aquele que está sobre todos, o Pai, age por meio de todos, o Filho, e está em todos, o Espírito. Eu vou falar e vocês dizem quem é. Sobre todos, Pai. Age por meio de todos e está em todos, mas é um só Deus. Por que nós precisamos entender isso? Uma vez eu conversei com Davi Gabriel e eu perguntei: Davi, quem é Deus? Ele disse: Deus é Deus. E a gente acha que Deus é só o Pai, mas Deus também é o Filho, e Deus também é o Espírito. Do mesmo jeito que Jesus é Deus, que o Pai é Deus, o Espírito Santo também é Deus. É um só, mas a essência dele é três: Pai, Filho e Espírito. Agora vamos lá. O Pai, quem é o Pai? É o Deus invisível? É aquele a quem a Bíblia diz: ninguém jamais viu a Deus. É aquele que é inabalável, é aquele que é eterno, é aquele que é o Deus invisível, é aquele que é o onipotente, onisciente, onipresente, é o Shaddai, Altíssimo, é aquele que se revelou na sarça a Moisés. Esse é o Pai. Só que a Bíblia que diz que ninguém jamais viu a Deus, é porque ninguém consegue ver a Deus senão pelos olhos de Cristo. E aí nós vamos para o Filho. Eu estou mostrando para vocês, para já a gente chegar no Espírito. Quem é o Filho, pastor Gabriel? É a maneira pela qual Deus se revela ao mundo. Como eu não podia ver Deus, Deus decidiu se revelar ao mundo por meio do seu Filho. Quem é o seu Filho? Jesus. Quem é o seu Filho? Jesus. A Bíblia diz em Colossenses, rápido galera da mídia, senão a gente perde tempo, 1:15, Colossenses capítulo 1, verso 15, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses capítulo 2, verso de número 9 diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não estou entendendo, pastor. Deus decidiu se revelar ao mundo por meio do seu Filho.
Deus poderia aparecer ao mundo, mas Ele não quis. A maneira pela qual Deus decidiu se revelar ao mundo, e aqui eu digo para vocês que a revelação do mundo é diferente da revelação da igreja. Tem gente que aceitou Jesus, mas esqueceu que saiu do mundo. Aceitou Jesus, mas esqueceu que saiu do mundo. Por quê, pastor? Porque continua pecando? Não, porque é negligente ao Espírito. Para se revelar ao mundo, Deus manda Jesus. Hebreus capítulo 1, verso de número 1. Coloca aí, Hebreus 1 e 1. Olha aí o que é que diz o texto bíblico. Hebreus 1 e 1. Rapidão, galera. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Verso 2. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Quando Deus decidiu se revelar ao mundo, Ele mandou Jesus. Por quê? Por que Deus quis se revelar ao mundo por meio de Jesus? Quando eu refiro a Deus, eu me refiro ao Pai. Por que o Pai decidiu se revelar ao mundo por meio de Jesus? Por que o Pai não simplesmente apareceu? Num vento, numa alguma coisa e tal, uma teofania? A Bíblia nos responde. O Pai decidiu revelar-se por meio do Filho. A resposta está lá em Filipenses capítulo 2. Por que Deus decidiu revelar-se ao mundo por meio de Jesus, meu pastor Chico Chagas? Porque Filipenses 2:9 diz: Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus Pai decidiu se revelar por meio do Filho, para atribuir ao Filho glória, porque o Pai glorificou ao Filho. Os crentes às vezes têm uma síndrome de testemunha de Jeová. Olha para cá. Pastor, o que é a síndrome de testemunha de Jeová? O primeiro que teve isso na Bíblia foi um tal de Filipe. Em João capítulo 14, verso de número 8. João 14:8. O mais rápido. Filipe disse a Jesus, olha para cá, olha aí o texto: Senhor, mostra-nos o... Vamos lá? Senhor, mostre-nos o... E isso nos basta. Eu imagino a cara que Jesus fez. 3 anos e meio andando com Jesus, que é Deus. Na Santa Ceia o Filipe mete essa: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. É a síndrome de testemunha de Jeová. Não crê que Jesus é Deus. E aí no verso seguinte, coloca aí no verso 9: há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e vocês ainda não me conhecem. Quem vê a mim, vê o... Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Então o Pai decidiu se revelar por meio de Jesus. Precisávamos entender a essência de Deus, e isso veio por meio de Cristo. Então quando você decidir falar para alguém quem é Deus, pode dizer Jesus. Quando eu olho para Jesus, eu vejo Deus. Ele é Deus, Ele é o Criador. João capítulo 1, verso de número 1, chama Ele de Verbo, e diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é o Deus encarnado. Deus se revelou, Deus encarnou. Olha que coisa interessante. A nossa concepção de Deus era muito abstrata. Não sabíamos quem Ele era. Aí Jesus veio. E aí? Agora olha que coisa interessante.
A Bíblia nos mostra, em João capítulo de número 1, verso de número 14. Coloca aí, por favor, galera da mídia, João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre... O verbo se fez carne e habitou entre... Essa palavra habitou, a melhor tradução para ela é tabernaculou. O que significa isso, pastor Gabriel? Não sei se vocês lembram antigamente do tabernáculo de Moisés, que representava a presença de Deus. O tabernáculo foi fundado por Moisés, edificado por Moisés, para representar a presença de Deus. E quando a Bíblia diz em João capítulo 1, verso 14, que Jesus Cristo é o verbo que tabernaculou entre nós, significa que Jesus trouxe a presença de Deus para perto. Segura na mão do crente que está do seu lado e diga assim: Jesus trouxe a presença, Jesus trouxe a glória de Deus para perto. Diga comigo, para perto, entre nós. Agora olha para cá. O que é que isso vai fazer para eu entender? Jesus é o Emanuel, que significa Deus conosco. Quem lembra do alto de Páscoa sabe, Deus perto da gente, Deus ao nosso lado. Agora eu volto para o texto que a gente leu. Por que Jesus Cristo disse que era melhor para todos nós que Ele fosse? Porque Ele trouxe a presença de Deus para perto. Pega isso daqui que é a parte mais importante da pregação. Jesus trouxe a presença de Deus para colocar perto. Ele era Deus. E Jesus, estando no nosso meio, trouxe a presença de Deus para perto. Só que quando Jesus vai e diz que iria mandar outro Consolador, a glória agora não está mais perto. Deus agora não está ao meu lado. Deus agora está dentro do meu coração. A glória de Deus não está na minha direita, não está na minha esquerda, não está à minha frente, nem atrás de mim. Está dentro de mim agora. E esse é o ministério do Espírito. Jesus era para aqueles 12 homens. E o que ele estava dizendo é: se eu não for, vocês não vão poder ter eu com vocês aí dentro. Dentro de onde? Do seu coração. Coloca aí 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 16. Começa assim: não sabeis vós. Cutuca o irmão que está do seu lado e fala: você não sabia? Cutuca o que está do... Pode cutucar sim, que às vezes ele está meio dorminhoco, está morrendo de fome, doido por uma pizza. Cutuca ele e fala: você não sabia que você é santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em você? Agora faz o paralelo com João capítulo 1, verso 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora coloca 1 Coríntios 3,16 aí. O verbo habitou entre nós. Agora 3,16. O Espírito de Deus habita em vós. Antes, com Cristo, Deus estava ao meu lado. Agora, com o Espírito, Deus está dentro do meu coração. Jesus Cristo tabernaculou entre nós. O Espírito Santo fez de você um tabernáculo vivo de Deus. Alguém está entendendo esse mistério aqui? Será possível? Eu não vou ao tabernáculo. O tabernáculo não é um homem. O Espírito me fez tabernáculo. Dentro de você tem sacrifício vivo e oferta agradável a Deus. Dentro de você tem aroma, incenso suave que sobe ao Pai. Dentro de
de você tem a arca do concerto, as tábuas do mandamento, a vara de Arão que floresce no meio do deserto, porque o Espírito lhe fez tabernáculo. Olha que coisa poderosa. A obra de Cristo foi possibilitar isso. E os crentes não entendem. Hebreus 9, verso 15 diz que Jesus é o mediador da nova aliança, legislador, mediador da nova aliança, a fim dos que foram chamados recebam a promessa eterna. Pensa comigo, Jesus legisla a nova aliança, escreve a nova aliança. Agora quem possibilita que você viva essa nova aliança é o Espírito Santo de Deus. A nova aliança está disponível, mas só acessa por meio do Espírito Santo. Vamos lá, vamos mais. Vamos entender um pouco mais. O Espírito Santo aparece em 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Esse 2 Coríntios 3 e 6. O finalzinho diz assim: porque a letra mata, mas o Espírito, a letra, o Espírito, a pior coisa que alguém pode pregar para você, pode chamar de heresia, na hora, na cara do irmão, dizer que essa letra aqui é teologia. É heresia da braba. Essa letra aí, pode deixar esse texto aí. Essa letra aí, se a pessoa falar, estudar teologia mata, tá vendo? Tá aí. Isso aqui não tem nada a ver com teologia. Essa letra que mata aqui refere-se à lei de Moisés. A lei de Moisés matava, mas o Espírito vivifica. Agora eu quero que você pegue o mistério da palavra de Deus. No dia que a lei desceu, prepara, que no final você tem que dar um glória a Deus bem forte. Já estou avisando que é para você se ligar. No dia que a lei desceu, 3.000 homens morreram. No dia que o Espírito desceu, 3.000 homens viveram, foram salvos em Atos capítulo 2. Vou falar de novo. No dia que Moisés desceu com as tábuas da lei, a galera estava lá embaixo, com um bezerro de ouro, na gandaia. As mulheres tiraram os brincos, chegaram para Arão e falaram: Arão, faz um bezerrinho para nós adorar. Arão, deixa comigo, vocês nunca me pediram nada. Botou o bezerro lá, o povo começou a pintar e bordar. Deus disse: Moisés, desce lá. E Moisés desce com as tábuas da lei. No dia que Moisés desce com as tábuas da lei, naquele dia 3.000 pessoas morreram. Mas em Atos capítulo 2, quando uma reunião parecida com essa estava acontecendo lá no cenáculo, no momento em que o Espírito Santo desceu, que línguas foram repartidas como o que de fogo, e eles foram confundidos como bêbados, Pedro, tomado de ousadia, começa a pregar e a dizer, não Pedro Cordeiro, Simão Pedro: varões galileus, isso que vocês estão vendo não são homens embriagados, porque ainda está de manhã bem cedo. Mas o que vocês estão vendo aqui é o que foi prometido por meio do profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito Santo dele sobre toda a carne. E os vossos jovens teriam sonhos, e os vossos velhos teriam visões. A profecia de Deus para a igreja não são velhos com Alzheimer, não são velhos cheios de hérnia de disco, cheia de artrite, artrose, osteoporose, homeatite, não sei das quantas, câncer, não vai do que. Você quer ter assunto para conversar? Pergunte para um velho quais remédios ele toma. Pressão, diabetes, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A profecia de Deus não é que nossos velhos seriam doentes e cansados. A profecia de Deus é que os nossos velhos seriam profetas do Senhor. A profecia de Deus não é que os nossos jovens seriam ansiosos, depressivos e rebeldes. Quantos aqui conhecem algum jovem rebelde?
Galera da Nova, se vocês não levantaram a mão, estão ligados, né? Não é jovens rebeldes, são jovens profetas. Pedro prega. Quando Pedro termina a pregação, 3.000 pessoas se rendem ao Senhor Jesus. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Estou rumando para o final, gente. Respeitar o calor de vocês. Nós precisamos entender que a bênção de Deus para nós é a manifestação do Espírito Santo. Coloca Gálatas capítulo 3 aí, verso de número 6. Gálatas capítulo 3, verso 6. Diz assim: é o caso de Abraão. Quem, meus irmãos? Que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para... Verso 7. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Pode passar. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. O Evangelho foi pregado por Deus a Abraão. Deus pregou o Evangelho para Abraão. Você lembra de quem ganhou você para Jesus? Lembra, sim ou não? Você consegue lembrar de quem ganhou você para Jesus, sim ou não? Quem foi que pregou o Evangelho para você? Um pastor, um missionário, um irmão da igreja, um parente? Quem pregou o Evangelho para Abraão foi o próprio Deus, meu irmão. Abraão foi evangelizado por Deus, e Deus prometeu a Abraão uma bênção. Diga assim comigo: Deus prometeu a Abraão uma bênção. Repita comigo: a bênção de Abraão. Alguém aqui quer receber a bênção de Abraão? Dá um glória a Deus aí. Vamos fazer mais forte. Alguém aqui quer receber a bênção de Abraão? Nós achamos que a bênção de Abraão era Isaac, e está errado. Nós achamos que a bênção de Abraão era terra. Nós achamos que a bênção de Abraão era dinheiro. Senhor, me faz abençoado como Abraão. Me dá dinheiro, que aí, Senhor, vai ser massa. Não estou dizendo que você não possa ser abençoado financeiramente por meio de Abraão, ou todas as outras bênçãos por meio de Abraão, mas a bênção de Abraão é uma. Qual? Gálatas capítulo 3, verso de número 14. Gálatas 3 e 14. Quero que todo mundo leia bem forte comigo. Vamos fazer bem forte, para a gente fazer só uma vez. Para que... Segura aí, vamos fazer um pouquinho mais alto, todo mundo junto. Para que em Cristo Jesus, a fim o Espírito prometido, a bênção de Abraão era o Espírito Santo de Deus. A maior bênção que Deus pode lhe dar é Ele estar dentro de você. Nós temos crentes que buscam dinheiro, saúde, um casamento melhor, mas nós nos esquecemos que a grande bênção que Deus tem para nós é sua própria presença dentro de nós. A maior indignação de Jesus era porque a galera não entendia isso. João capítulo número 6, Jesus está bravo com o povo. Vocês me seguem não por causa de mim, mas porque eu multiplico pão e peixe.
Fui moço e hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem um crente faltar um culto de ação de graça. Por quê, pastor? No final tem lanche. Quer ajuntar tantos como a areia da praia? Boca livre. Jesus multiplicou o pão em peixe. Olha, lotou a igreja. Aí Jesus Cristo começou: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram um pão no deserto e morreram, mas quem comer deste pão que eu der para vocês nunca mais terá fome, e eu ressuscitarei no último dia. Aí o povo olhou e disse: ai, égua, estou fora. Pedro chegou e disse para Jesus: Senhor, que palavra pesada, duro é este discurso. Aí Jesus olha para Pedro e diz: quer ir embora também? Aí Pedro fala: Senhor, para onde iríamos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? E esse Cristo queria completar a obra tabernacular entre nós. O mesmo Cristo que manifestou a sua glória entre nós, agora Ele tem uma vontade: fazer de você glória de Deus nessa terra. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos orar. Pastor, qual é o alvo dessa mensagem? É doutrina? É culto de ensino? É para que eu decore alguns versículos e diga: o Espírito Santo é Deus? Não. Se esse for o alvo dessa mensagem, ela é muito raso e vazio. Nós estamos à iminência de um aniversário, e o tema que o Senhor nos deu foi avivamento. E o versículo-chave que Deus nos deu foi Isaías 44:3. Derramarei água sobre o chão sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre vós. Deus só derrama sobre a vida daqueles que têm sede. Vou repetir: Deus só derrama sobre a vida daqueles que têm sede. Se nós orarmos e em nossas orações demonstrarmos uma sede genuína, você pode ter certeza. Quero encerrar fazendo leitura desse texto. Lucas capítulo 11, verso de número 9. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será. Cutuca o irmão que está do seu lado e diga: peça e lhe será dado. Busque e achará. Bata e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Quem bate, a porta é aberta. Agora deixa eu ler o restante. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra a um filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião a um filho que lhe pede um ovo? Seu filho pedisse uma fatia de pizza, você não ia dar veneno a ele. E Jesus Cristo disse: ora, se vocês são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. E a gente achou que esse texto era para a gente pedir dinheiro, é? Pastor, eu posso usar esse texto para pedir para Deus me restaurar, pedir para Deus? Pode. Agora não esqueça o propósito do texto, não. Jesus Cristo está dizendo: o alvo da sua petição é o Espírito. O alvo de você bater a porta é o Espírito.
O alvo de você clamar é o Espírito. O alvo de você buscar é o Espírito. Quando você chegar num culto na igreja, não venha de braços abertos para receber, mas venha desesperado com sede para beber da fonte das águas da vida. Pastor Gabriel, por que eu tenho que vir à igreja? Porque no shopping você não encontra dessa água. Pastor Gabriel, por que eu tenho que vir à igreja? Porque no rio, na praia, você não encontra dessa água. Você for lá no shopping, se você for lá no comércio, se você for lá no banco e pedir o que eles têm para lhe dar, adivinha só, você tornará a ter sede. Não é não? Cutuca quem está do seu lado e fala assim: se você beber da água do mundo, continuará com sede. Mas segura na mão de quem está do seu lado. Se você beber da água que Jesus preparou para você, aí olha nos olhos desse crente e diga para ele: rios de água viva, rios de água viva, rios de água viva fluirão de dentro de você. Derramarei do meu Espírito Santo. Pastor Gabriel, uma vez eu cheguei para um crente e ele ficou doido da cabeça, porque eu disse para ele: a rocha ferida em Meribá é Cristo. Ele ficou: quer? A rocha ferida lá em Meribá, que Moisés chega, Deus não disse para ele: fala com a rocha e a água vai brotar? Lembram? Quem lembra dessa passagem? O povo estava morrendo de sede, Deus disse: fale com a rocha. Lá chega Moisés com um pedaço do cajado dele, toco na rocha. Fica brabo. A rocha ferida de Meribá é Cristo. Agora você vai dar glória a Deus. Mas a água que brotou da rocha é o Espírito Santo de Deus. A rocha foi ferida para que o Espírito pudesse fluir e ser derramado sobre a sua vida. Eu falo isso direto, mas não me canso de dizer: só vale a pena ser crente se for para ser cheio do Espírito Santo. Não vale a pena ser crente para ser um crente meia tigela. Fala para o irmão que está do céu, diga: tu é vaso, não tigela. Não vale a pena ser crente para ser meia tigela. Deus quer crente vaso, para que o Senhor encha ele do Espírito Santo. Agora a gente vai orar. Só segura carinhosamente na mão de quem está do seu lado. Olha nesses olhinhos azuis da pessoa que está do seu lado. Diga assim para esse irmão: meu irmão, preciso lhe avisar, nos próximos minutos eu vou orar para que Jesus encha a minha vida do Espírito Santo, e eu não me responsabilizo se eu transbordar da presença de Deus. Então cuidado, tá bom? Que quando o Espírito Santo desce sobre nós, umas coisas loucas acontecem. Aleluia. Pastor, não entende, vocês são um bando de doidos. É loucura mesmo. Paulo diz que as coisas do Espírito não podem ser discernidas para o homem natural. Então não se preocupe. Eu quero orar por vocês e com vocês. Qual é o alvo do nosso clamor agora? Enche a minha vida, Jesus. Enche a minha vida com a tua glória, com a tua presença, com o teu Espírito Santo.
Enche a minha vida, Jesus, para que quando eu chegue lá no meu bairro, as castas de demônio que tiver alojada, bata para a direita, bata para a esquerda, sejam expulsas em nome de Jesus. Enche a minha vida, Jesus, para quando eu chegar diante do enfermo, eu cure ele pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu já preguei isso aqui. Jesus não curava porque era Deus. Jesus não curava porque era Deus. Porque se Jesus curasse por meio de Deus, ou porque era Deus, é Deus, seria impossível para a gente. Você não poderia curar, você não poderia orar, porque Jesus fazia, porque é Deus. Atos 10, 38, galera da mídia, joga aí. Atos 10, 38. Joga aí. Mais rápido possível, que os crentes estão com fome. Como Deus ungiu a... Com o quê? Vamos lá todos juntos. Como Deus ungiu a... Com o... E com... Jesus andou por toda parte fazendo bem, curando todos e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Jesus curou porque era cheio do Espírito Santo. Sabe por que temos medo? Porque está faltando Espírito. Sabe por que nós é tudo medroso? Quer ver o pau troar? Manifesta um demônio. Ai, pastor Gabriel. Medroso, temeroso. Agora deixa o Espírito Santo encher você. Pastor, aí eu vou ficar poderoso. O poder do Espírito fluirá sobre você. Vamos orar. Quero orar por você. Nós estamos encerrando o nosso culto, mas eu queria lhe convidar a fazer a oração mais sincera que você já fez na sua vida. Qual, pastor Gabriel? Jesus, enche a minha vida com teu Espírito Santo. Jesus, derrama do teu Espírito sobre a minha vida. Não deixa eu ser um vale de ossos secos, não. Não deixa eu voltar para casa do mesmo jeito, não. Vamos orar. Feche seus olhos. Você vai orar para Jesus encher sua vida agora. Ah, se Jesus rasgasse o céu agora, hein, irmão? Oh, Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, nós te amamos. Nós amamos a sua presença, nós amamos a tua manifestação. Enche esse lugar. Nós amamos o Senhor. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche, Jesus, as pessoas que ficaram até o final deste culto, Senhor. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Para damos liberdade e traz o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir
descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, a terra chama. A terra chama. E mais uma vez queremos ver o céu descer. E a terra clama. E a terra chama. E mais uma vez queremos ver o céu descer. Enche esse lugar, Jesus. A chama. A terra chama. Se você tiver línguas, ore em línguas agora, meu irmão. Desata essas línguas aí, meu irmão. Queremos ver Clama ao Espírito. o céu descer. Enche-me, Jesus. Enche, Senhor, essa casa, Senhor. Enche, Senhor, os meus irmãos, Senhor. Rasgar o céu. Enche, Senhor. Enche, Senhor Jesus, essa casa do Teu Espírito Santo. Se você descer e fizer Deus grandes feitos. Bora, meu irmão. Como nos tempos passados, Deixa Deus te encher. mostra teu braço. Deixa Deus te encher. Ó grande. Deixa Deus te encher, meu irmão. E mostra a essa geração Deixa Deus te encher, irmão. teus prodígios e sinais. Deixa Deus te encher, meu irmão. Diga pra Ele. Uma vez e faz tudo novo. Deixa Deus te encher. E mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz eternidade natural.
agora. Clame por Ele agora. Diga: enche a minha vida, Jesus. Enche-me. Enche-me. Enche-me, enche-me. Enche-me. Deus provê o fogo, mas o sacrifício é você, meu irmão. Tu provês o fogo. O sacrifício é você, meu irmão. Deus quer renovar a crente aqui essa noite, meu irmão. Tu provês. Solta essa rajada de língua estranha, meu irmão. Aí. Eita, meu Deus! Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. casa, meu irmão. Deus está quebrando cadeias lá na sua casa. Lá na sua casa, Deus está quebrando cadeias. O Espírito Santo de Deus está entrando lá na sua casa agora e libertando lá na sua casa. Cadeias quebrar, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Meu Deus, tem algum crente aqui? Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército surgir. Bora, só quem faz parte. Um exército. Tem
Tem um exército se levantando. Tem um exército se levantando. Um exército. Crentes cheios do Espírito Santo. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Seja cheio aí, ó. Tá cheio do Espírito Santo aqui na nave da igreja, olha. Oh, Espírito Santo poderoso. Pai, eu oro, Senhor. Eu oro pela vida dos teus servos que estão aqui, meu Deus. Eu oro, Senhor, pela vida dos teus servos que estão aqui na tua casa. Eu oro, meu Deus. Eu oro, Senhor. E a minha oração é essa, Senhor. O raso não nos serve mais, meu Deus. Senhor, o raso não nos serve mais. Nós não queremos só molhar os nossos pés nesta água, Senhor. Eu oro, Senhor. Eu oro por homens cheios do Espírito Santo de Deus. Eu oro, Senhor, por mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Eu oro por jovens cheios do Espírito Santo de Deus. Eu oro por crianças cheias do Espírito Santo de Deus. Pai, começa a encher essa galera. Sente, e o que seria de mim? Sente, seria de mim? Sente, aleluia. Sente, aleluia. E o que seria de mim? Aleluia, aleluia. Sente, você sabe. A vida dele, meu Deus. Sem tua presença eu não sou nada. Meu ministério não é nada. Eita, unção de Deus. E o que seria de mim? Sente, Você pode só por um segundo entrar nessa atmosfera de glória, meu irmão. Valorizar essa presença que está aqui nesse lugar. seria de mim. Aproveita essa presença. Aproveita essa presença. Seria de mim. Eu só quero
apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua. Jesus querido, nós queremos sua Que ele presença. apareça, Desce eu sobre me nós, constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Eita, Jesus. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso. Tá aceitando Jesus também? Tá voltando para Jesus? Vale a pena. Mais uma pessoa voltando para Jesus, ó irmão. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Pai, nós oramos, Senhor, porque tua presença é preciosa, vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata, vale mais, Senhor, aleluia. Tua presença vale mais, Senhor. Nós fazemos, Senhor Jesus, a oração feita por Moisés. Não nos faça, Senhor, sair daqui se não for com a sua presença. Nós fazemos, Senhor, a oração de Davi. Tira-nos tudo, mas não afaste de nós o teu Espírito Santo. Pai, nós oramos, Senhor, para que a nossa vida seja cheia da sua presença. Enche, Senhor, essa igreja. Enche, Senhor, a pão da vida. Começa a levar a gente, Senhor, para dentro das águas. Começa a arrastar a nossa vida lá para o fundo, Senhor.
lá para o fundo do rio. Em águas rasas você comanda, mas em águas profundas é o Espírito que te leva. Deus leva a gente mais profundo. Pai, enche os músicos dessa igreja, Senhor, com Teu Espírito Santo. Senhor, que seja tanta glória que eles soltem os instrumentos no chão e comecem a chorar. Enche os cantores dessa igreja. Enche, Senhor, a equipe da mídia dessa igreja, Senhor. Enche, Senhor Jesus, as pessoas que estão lá no portão recebendo com tanto amor. Enche cada voluntário. Enche cada membro, Jesus. Enche todos que estão aqui, Senhor. Deus, eu profetizo em nome de Jesus que eles vão estar lá dormindo num sonão, e de repente eles vão acordar falando em línguas, em poder, Senhor, contigo. Oh Jesus, como Tu és maravilhoso. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, igreja, que culto maravilhoso. Vamos orar pelos irmãos. Quero parabenizar a irmã e os irmãos que estão aceitando Jesus, voltando para o Senhor. Igreja, estenda as mãos, que vocês estão cheios do Espírito, orando e dizendo: Pai Santo, Deus amado, a Tua palavra nos diz que existe nos céus uma grande festa. Deus, uma grande festa, onde Teus anjos adoram o Teu nome por estas vidas que estão aqui na igreja e à distância, voltando para Teu aprisco, confessando o Teu nome como Senhor e Salvador de suas vidas. E o nosso pedido em nome de Jesus é que eles vivam a alegria do primeiro amor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. A igreja diz amém. Levante só a sua mão direita e faça o juramento diante da igreja, dizendo: eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E aplaudam Jesus Cristo por essas vidas. Parabéns, viu? Parabéns, parabéns, meu irmãozinho. Deus abençoe. Parabéns, meu irmão. Parabéns, Deus abençoe. A paz do Senhor, parabéns. Igreja, quero só dar a bênção apostólica. Confesso que foi muito bom. Assim, tem o irmão Antônio Marcos. Cadê ele, irmão Antônio Marcos? Levante a mão. Vem aqui, Antônio Marcos. Vem aqui rapidinho. Quem? O Lucas, o baterista, está completando um ano hoje. Vamos estender as mãos e abençoar nosso baterista. Pai, abençoa o Lucas, sua esposa, seus filhos. Abençoa seus negócios, sua vida. Dá a ele paz, saúde e felicidade. Realiza os sonhos do teu filho, Senhor, que toca este instrumento com tanto amor pelo Senhor. Abençoa ele poderosamente no nome de Jesus. Amém. Cadê o irmão Antônio? Cadê ele? Irmão Antônio, suba aqui, irmão Antônio. Vamos receber o irmão Antônio aplaudindo Jesus. Ele está se apresentando como pão da vida. Nós queremos orar por você, irmão Antônio, dizendo: Pai, na comunhão dos santos, na alegria da tua igreja, nós recebemos o irmão Antônio como membro desta igreja. Que ele tenha em nós uma família para pertencer. Que ele sinta a alegria do teu Santo Espírito em nosso meio. E nós agradecemos pela chegada do irmão Antônio. Que sejamos para ele verdadeiros irmãos. E todos cheios do teu Santo Espírito. A igreja diz amém. Seja bem-vindo, irmão Antônio. Deus lhe abençoe, viu? Amém. Igreja, levante a mãozinha direita. Que o poder de Deus, nosso Pai, o imenso amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as maravilhas do Santo Espírito, seus frutos, dons e consolações, seja sobre esta igreja, hoje e sempre. A igreja cheia do Espírito diz amém. E bate palmas para o Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, igreja, por ter vindo adorar conosco. Deus abençoe vocês poderosamente. Irmãos, pão da vida à distância, Deus abençoe.
Deus abençoe a nossa banda Pão da Vida Music, a nossa equipe de mídia. Deus derrame da sua glória sobre a vida de todos nós, hoje e sempre. Amém.